Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Nessa edição do Simplifísica, a professora Maria Beatriz Gay nos fala sobre física de partículas, que é uma área da física que estuda o menor que nós temos no universo e a relação que essas partículas têm entre elas. A professora faz um panorama histórico dos estudos da física de partículas, começando pelo famoso experimento de Rutherford, que resultou na descoberta do núcleo atômico em 1911. Assista agora ao Simplifísica Hélice, no país das maravilhosas partículas. Por que hélice? Você logo vai descobrir. Então, primeiro eu começo com o que é ciência. É o uso do método científico empregado através de observações de fenômenos, desenvolvimento de modelos, realização de predições e construção de teoria. Teoria essa que nós vamos considerar como estando razoavelmente boa quando nós conseguirmos fazer predições para experimentos que estão sendo realizados ou, no caso, que venham a ser realizados. Quando nós conseguirmos prever alguma coisa e o resultado experimental aparece nessa predição, em princípio, nós estamos no bom caminho, o que não quer dizer que sempre estejamos no bom caminho. E isso vale para qualquer área da ciência. Tudo que se aplica na biologia, na geologia, na medicina, é isso, na física também. Física, do latim physica ou do grego physique, que no caso aqui quer dizer da natureza, e é bem isso que a física estuda, os fenômenos da natureza. Em particular, a física de partículas, que é uma parte da física, é um setor da física, estuda os constituintes fundamentais da matéria e as interações entre os mesmos. Então, a física de partículas estuda o menor que nós temos no universo. E como esses constituintes que aos pouquinhos vão se revelando em dimensões menores e vamos descobrindo que são outros, e são outros, e são outros cada vez menores, e como são, quais são e como são as interações fundamentais entre esses constituintes. Poder-se-ia dizer que um dos experimentos mais emblemáticos da física é o experimento de Rutherford. Os experimentos começaram com estudantes dele lá por 1909, algo em torno disso, tem publicações, as publicações principais são de 1911, e o que esse experimento vai nos trazer? A descoberta do núcleo atômico. Aí, esse experimento que o Rutherford fez se valeu do seguinte: naquela época se conseguia ter uma fonte de partículas alfa, e que são correspondente em carga a núcleos de hélio, basicamente, e era possível já ter controle, ter tecnologia para criar um feixe para incidir em algum determinado material. Então, já para chegar nesse estágio, você precisa de muitas coisas, não é? Do ponto de vista científico. Você precisa produzir em quantidade suficiente esse material, que nós vamos estar classificando aí como partículas alfa, conseguir colimá-las, usar a interação, uma das interações fundamentais, que é a interação eletromagnética, para fazer um feixe o mais colimado possível, o mais numa única direção possível, para atingir um determinado material, que aqui no caso era uma folha muito fina de ouro. Qual era o objetivo principal disso? Bom, é ver se isso aqui era mesmo, se esses núcleos de ouro eram efetivamente algo compacto ou não. Então, quanto mais fina fosse essa folha, mais interessante para explorar essa ideia era o experimento. E o que ele descobre é que essas partículas alfa, elas que incidiam assim no material, diretamente, frontalmente ao material,
algumas delas iam ter deflexões muito significativas. Esse tipo de resultado só é compatível com chegar muito próximo de algo pontual e que repelisse essas partículas alfa, porque elas vão para o outro lado. Então, justamente o que está em jogo aqui é uma das interações, que é a interação eletromagnética, que acontecia que a partícula alfa tem a mesma carga do que esse núcleo, portanto, ela estava entrando num ambiente que não era mais inerte, estável eletromagneticamente. O átomo, por sua vez, é estável, porque ele tem elétrons que têm a carga oposta ao próton. Então, isso nos leva à descoberta do núcleo. Pode-se dizer que se inaugura a era da física nuclear e da física de partículas. Dado isso, nós começamos a nos preocupar com a estrutura da matéria e a escala. Então, nós começamos a explorar o átomo. Nós vamos ter dimensões para o núcleo, agora que você está descobrindo, da ordem de 10 na menos 15 metros. O que quer dizer isso, 10 na menos 15 metros? É 10 dividido por 10, dividido por 10, vai contando 15 vezes, de tão pequenininho que é. Mas a gente não se contenta com explorar o núcleo, nós vamos adiante tentando explorar os componentes desse núcleo, e depois dos componentes desse núcleo, que são o nêutron e o próton, os subcomponentes desses constituintes do núcleo, que são, no caso, componentes do próton, aqui alguns quarks, que depois eu vou explicar para vocês, e o gluon, novamente no nêutron, quarks e gluon. Então é isso aí, ó, nossa capacidade de observação. Vamos fazer uma exploração em distâncias múltiplas de 10. Então, se nós começarmos com 10 na 0 metros, isso vai corresponder a 1 metro, aumentando em proporções múltiplas de 10, nós vamos indo, 10 metros, 10 na 2, 100 metros, para o aumentando, em geral, se tem um pouco mais da noção do que para diminuir, né? Tu pode retomar e começar a viagem, digamos, ao contrário, indo para distâncias múltiplas de 10, mas para dentro da matéria, portanto, vai ter o expoente negativo, no caso. Então, o que são essas potências de 10? O que os cientistas conseguem fazer hoje em dia? Mais ou menos isso aqui, ó. Nós somos muito bons para ir até 10 na menos 18 metros, explorar o interior de um próton, e para ir até 10 na 25 metros, mais ou menos isso, talvez mais uma ordem de grandeza, explorando clusters de galáxia. Todo o resto que nós fazemos ciência está aí no meio disso. Isso é muito importante. Nossa tecnologia atual, no ano de 2015, está aqui em 10 na menos 18 metros até 10 na 25 metros. Para vocês terem uma outra ideia de ordem de grandeza, se você tomar um hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem um único próton, se eu quiser fazer uma analogia com algo macroscópico, para ter uma noção, se o núcleo desse hidrogênio fosse a ponta de um alfinete, uma agulha, a pontinha, não a cabeça do alfinete, a ponta, o elétron desse hidrogênio está a aproximadamente 30 metros dele. É essa ordem que nós temos que pensar. Quer dizer, o que nós estamos dizendo é que o átomo é, sobretudo, espaço vazio. Deixa eu dar uma ordem de uma unidade aqui para vocês, porque nós vamos trabalhar com energia. Então, nós fazemos uma conversão massa-energia e tu vais traduzir 1 grama para essa quantidade em MeV. Então, elétron-volt, 6 vezes 10 na 26 MeV, ou se tu quiser inverter aqui, 1 MeV é 1,6 vezes 10 na menos 27 gramas. Como é que eu vejo a massa do próton, não em grama, mas em MeV, é da ordem de 1000 MeV. Agora, eu vou acelerar esse próton e quero comparar com alguma coisa que eu possa mais ou menos entender. Então, a energia de um próton com a velocidade de um carro, por exemplo, nessa nossa autoestrada aqui pertinho, um próton que tem essa massa, com a energia, sei lá, digamos de 100 por hora, isso vai corresponder a 0,005 MeV. E aí, milha elétron-volt. Milha, esse M é pequenininho. Se eu botar mais, né, mais energia para cima desse próton, for 10% da velocidade da luz, aí já vai passar aqui 4,6
milielectronvolt. E se eu vou indo, aqui tão próximo quanto isso, 99,999% da velocidade da luz, mas ainda não chegando à velocidade da luz, eu consigo levá-lo a 2,1 teraelectronvolts, que é 10 na 12. Então, veja que o Rutherford, naquele experimento lá dele, as partículas alfa, elas tinham, tem gente da física aqui que deve saber quanto é que era, é da ordem de 5 MeV. Daquele 5 MeV, que era a energia que ele dispunha para arrumar aquele feixe e fazer colidir lá nas folhinhas de ouro dele, nós chegamos agora nesse regime de energia. Então veja que a ciência, ela progride à medida que nós vamos desenvolvendo tecnologia para conseguir fazer experimentos mais sofisticados. Para explorar aquela unidade que apareceu quando nós começamos a falar de núcleo, o 10 na menos 15 metros, para que se tenha uma certa ideia, ele ganhou o nome de Fermi por conta de um pesquisador muito importante na época em que se estava desenvolvendo a física nuclear lá nos anos em torno das guerras, aquelas guerras passadas, né? Primeira e Segunda Guerra, onde entra em ação o uso negativo ou negativíssimo da física nuclear. Então, essa unidade de medida para distâncias muito pequenas, tu pode fazer uma analogia assim, ó. Se tu tem um microscópio, com ele tu pode aumentar 100 vezes o que tu está vendo. Para enxergar um Fermi, tu precisaria associar da ordem de 8 microscópios em série, para se ter uma ordem de grandeza de como isso é pequeno e o que eu necessito desenvolver para observar distâncias tão pequenas. Uma grande preocupação de físicos ao longo do tempo vem a ser a unificação das teorias físicas. Vamos começar aqui com Newton, que nessa época, nos 1686, nos propõe a teoria universal da gravitação. E isso aqui tem a ver com a interação entre, digamos, duas massas, dois planetas aí do sistema solar, nós e o Sol, enfim. Isso é o que é relevante, e mais coisas, naturalmente, tudo que tem a ver com os corpos celestes, para a teoria universal da gravitação, para ficar nesse nível clássico, digamos assim. Aí vem Maxwell, em 1855, que vai se preocupar com isso, com cargas elétricas e magnetismo, ou cargas magnéticas, campo elétrico, campo magnético, juntando essas duas propriedades, essas duas características da matéria e nos produzindo a teoria eletromagnética. Bom, e com isso nós temos o que se chama eletrodinâmica clássica. Aí vai em frente, o pessoal vai trabalhando, essa fase aqui é muito matematizada, Lorentz, Poincaré, Einstein, ele vem com a teoria da relatividade especial, essa fórmula que todo mundo conhece, extremamente popular, ajuda, por um lado, a divulgar a física, E igual a mc2, que nós já usamos quando nós estivemos calculando lá a relação da massa do próton na forma de MeV. E que é essa relação que ao mesmo tempo se chama equivalência massa-energia. Aqui, a nossa forma de tratar o que nos cerca, como eu disse, vai ficando mais matematizado, e aí tu não está preocupado somente com as dimensões físicas, aqui 3 dimensões, né? Altura, largura, comprimento, digamos assim, mas também vai estar preocupado com o tempo, com a evolução desse sistema no tempo. E tudo isso entra na mesma matematização, graças ao Einstein. Para entrar numa linguagem um pouquinho mais sofisticada, isso vai estar relacionado com a geometria do espaço-tempo. Nós temos, tanto quanto nós conhecemos hoje, 4 tipos de interações fundamentais da natureza: a gravitacional, a eletromagnética, a força forte e a força fraca, nas quais eu vou me deter um pouquinho mais a seguir, especialmente nessa. Essas duas, elas variam com o inverso do quadrado da distância. O inverso do quadrado da distância dos corpos que estão em interação.
Sejam cargas, sejam massas, sejam planetas. E agora vem uma novidade. Essas interações ocorrem através de um mediador. Então, existe algo que é responsável por produzir, por transportar a interação. Agora, o modelo padrão das partículas, que é o que me interessa para a interação forte e a interação fraca, porque agora eu não vou falar mais de massas e de cargas, eu vou falar de partículas. Aqui está o resumão do modelo padrão. Vamos primeiro aqui, ó. Elétron, todos nós sabemos o que é. É aquela partícula de carga negativa que constitui aquelas camadas externas no átomo, né? Então, está muito cheio de elétron em tudo que nos cerca. Mas o elétron tem uns irmãos um pouquinho mais pesados. Um deles é o muon e o outro é o tau. Isso forma uma parte, um dos setores dos leptons. Leptons, que vem do grego de leve, mais ou menos isso. Aí, essas partículas carregadas, elétron, muon e tal, eles têm parceiros de carga nula, que são os neutrinos. Neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tau. Então, isso aqui é uma família. Ó, a família do elétron. Isso aqui é a família do muon e essa aqui é a família do tau. Então, você tem 3 famílias leptônicas. E isso é o que se encontrou até agora na natureza e nos laboratórios. Esse aqui é a barbadinha, como a gente já sabe. Isso aqui tu vai encontrar nos raios cósmicos e por aí vai. Esse aqui mais em laboratório, mas também em raios cósmicos. Agora, os subcomponentes do próton e do nêutron estão nesse setor aqui, chamado setor de quarks. São subcomponentes, são subpartículas, eu vou explorar mais isso, e elas ganham uns nomes muito esquisitos, porque as pessoas estavam tão surpresas quando as encontraram pela primeira vez que não tinha nome direito para elas, para representar as propriedades delas e assim mesmo. Então, esse é o up, esse é o down, esse aqui é o strange, esse aqui é o charme, então esse aqui é o estranho, esse aqui é o bottom, ou mais de baixo, e esse aqui é o top, ou mais de cima, e na realidade eles carregam uma parte da carga e uma parte da massa das partículas das quais eles são constituintes, como vai ficar mais claro à medida que eu avançar. Como eu tinha dito, essas interações, elas ocorrem mediante potenciais, mediante forças, e isso demanda aqueles mediadores. Então, a interação eletromagnética, o mediador dela é o fóton. A interação fraca, que é responsável pela radioatividade, ela tem esses mediadores, que são o bóson Z e o bóson W. E a que me interessa mais hoje, que é a interação forte, é mediada pelos gluons. Então, esses gluons, que tem o nome justamente em inglês de cola, coisa está colando, eles são os responsáveis por colar esses quarks lá dentro, de criar uma unidade, uma aproximação, uma junção dessas subpartículas que são os quarks. Para nós termos uma ideia bem básica de como isso ocorre, então se eu tenho um quark interagindo com um outro quark ou com um antiquark, essa interação se dá mediante a troca de um gluon, a aproximação de um gluon, e eu recomponho esse par ou um outro par. Agora o que eu quero mostrar mais para você, sem entrar em todos os diagramas, é isso aqui. Esse gráfico é bem legal da gente aprender. É o alcance da interação, ou seja, aqui a distância está aumentando, certo? E aqui a intensidade relativa. Não vem ao caso que número é onde é que uma ganha da outra. Então, observa que nessa curva eu tenho a interação gravitacional, ela vai com 1 sobre d a distância ao quadrado e ela tem alcance infinito.
tu vai aumentando grandemente a distância entre os corpos que estão interagindo, os dois corpos que estão, as duas massas que estão interagindo, ela vai ficando menos intensa. Tá, olha só a gravitacional. Agora vamos olhar a eletromagnética, que é a interação entre duas cargas, que também varia com o inverso do quadrado da distância entre essas duas cargas. Ela também tem alcance infinito, mas da mesma maneira, a intensidade dela, à medida que a distância entre as cargas aumenta, vai diminuindo. Agora eu tenho aqui a interação fraca, que, como tu vês, ela é mais intensa que a gravitacional para distâncias bem pequenas, mas ela cai rapidamente com a distância. O que eu posso entender daí? Que para certas partículas, vamos olhar só essas duas, a fraca e a gravitacional. Para certas partículas, para distâncias tipo por aqui assim, que eu não estou nem preocupado em botar número, essa interação vai ganhar dessa. Para partículas que sofram as duas interações. Então ela é mais relevante. Agora vamos ao que é mais dramático, que é isso aqui. Vou explorar a interação forte aqui com vocês. Essa aqui é mais, esquematicamente, o comportamento da interação forte. O que tu aprende aqui? Que ela é a mais intensa de todas para distâncias muito pequenas. Então é ela que manda, é por isso que para distâncias muito pequenas, é ela que é responsável por manter os objetos coesos, ou seja, manter os quarks juntinhos, os prótons juntinhos, aquele núcleo juntinho e criar a matéria que nos cerca. Então, são 4 interações e uma ganha da outra conforme a circunstância, conforme as partículas envolvidas, conforme as distâncias. Isso é extremamente relevante. Mas sempre para distâncias muito pequenas, para objetos que sofram, sobre os quais possa agir a interação forte, ela vai ganhar, em distâncias muito pequenas. Então, isso aqui a gente mais ou menos conhece. Átomos, fótons, neutrinos, aí forma estrelas, forma galáxias e forma não sei o que mais, o que já se estudou. Eu posso perguntar se prótons e nêutrons são efetivamente fundamentais, e nós vamos descobrir que não são. Aí teve um pessoal que se dedicou muito a esses estudos, particularmente Gell-Mann e Zweig, no ano de 1964, propuseram o modelo de quarks. Então, esse modelo é o que explica como essas partículas que têm nome de hadrons, que eu vou detalhar melhor, através de representações matemáticas, empregando 3 constituintes elementares, em alguns casos, os quarks, é possível compor essas partículas. Então, nós vamos conseguir ajeitar o que está na natureza, ou mostrar que o que está na natureza, eu posso separar o que sofre interação forte em baryons, que envolvem 3 quarks, eu já vou dar vários exemplos, e mesons, que têm um quark e um antiquark. Aí existe essa estrutura de grupo, matemática, etc. Não vale a pena eu entrar em muito detalhe com vocês aqui, mas eu mostro que aqui está o próton, que é composto de UUD, aqui está o nêutron, que é composto de UDD, e aqui está, por exemplo, a ômega-, que é composta de SSS, 3 quarks strange. E foi preciso propor o quark strange porque tu não conseguia descrevê-lo, as características dessa partícula, só com aqueles U e D. Muito bem, então, do ponto de vista matemático, isso vai envolver uma série de simetrias. Existe uma grande preocupação de dizer por que esse povo resolveu usar essa palavra quark, se era por causa do queijinho aquele que tem para vender no supermercado, né, aqui, mas existe uma teoria que vem desse verso de Goethe. Pobre Deus, em cada quark mete o seu nariz. Para dizer que em cada coisinha mínima, talvez se referindo também ao tal do queijo, aquele que a gente compra por aí, mais ou menos isso, ok? Não é tão relevante. Então tá. Então, como é que nós fazemos um próton com essas subpartículas? Ok, então tu vai dizer que elas... tu tem que compor aquela carga mais 1, se eles tiverem
uma carga fracionária, 2/3 o U e menos 1/3 o D, tu faz essa soma, tu vai chegar no 1. O nêutron, que é carga zero, com um U, que é mais 2/3 e 2 Ds, tu vai chegar nesse zero. Então, isso aqui, esse desenho, essa bolinha aqui com um U e um D, é a representação mais simples que eu posso fazer para vocês de um próton segundo o modelo de quarks e um UDD analogamente para o nêutron. Só que isso não está sozinho, eles estão trocando coisas aqui no meio, que são justamente os gluons, que são os mediadores da interação forte. Bom, aí a classificação das partículas, insistindo, a primeira geração, segunda geração, terceira geração ou família, como eu expliquei antes. Observe que aqui nessa transparência eu já estou botando o neutrino com massas distintas de zero. No passado se pensava que a massa era nula, mas agora já temos medições de que não é bem assim. Aqui está colocado isso. E aqui os quarks com a massa aproximada que eles deveriam ter para produzir os constituintes que nós precisamos, as partículas que nós precisamos, para ser constituintes das partículas que nós medimos, e a respectiva composição em carga elétrica. E com isso, nós podemos fazer os baryons, que eu disse para vocês que se compõem de 3 quarks, pode ser quark, antiquark, enfim, e essas partículas, então, são medidas na natureza e em laboratório, ou seja, nos raios cósmicos em laboratório. Então, aqui os baryons, que são feitos de 3 quarks, e aqui os mesons, que são feitos de 2 quarks. Essa é mais popular, o pion, o kaon, enfim, tudo isso se mede. Agora, o lindo dessa história é que essas 3 cores para os quarks, novamente um atributo que, como nós não conhecemos bem a propriedade, foi dada essa nomenclatura que não é feliz, mas que, por outro lado, se eu entender que se eu tiver os 3, eu consigo ter a neutralidade para ter uma partícula mensurável, que eu possa medir em laboratório, vamos ao que interessa aqui. Então, aqui tu está aumentando a tua escala de energia. À medida que tu aumenta a escala de energia, tu vai poder observar partículas tu tem mais energia disponível, tu vai poder observar partículas com massa maior. E assim que se deram, foi justamente assim que se deu essa sucessão de descoberta. Os Rho, W, Φ, enfim, que para elas eu preciso só da combinação desses quarks para fazer. Aí quando começa, para o Rho já começa a entrar o quark S, strange. Aí para fazer essa que se chama Psi, Psi', J Psi, eu preciso ter a presença do quark C, então preciso mais energia, porque essas partículas são mais massivas. Então, esses picos significa que em laboratório se constatou a presença da partícula. E aí tu aumenta mais a energia e tu vai conseguir produzir os Ys, que dependem da presença do quark bottom. Tudo isso é medido. Então tá, pessoal, olha só, experimentando a matéria. Tudo isso depois do Rutherford. Olha o que o Rutherford começou. Então, o CERN, lá por 1976, está fazendo colisões de PP com energia de 400 GeV, num anel de 6,9 quilômetros. Aí teve esse experimento lá no Japão, por aí, que fazia colisão em mais e menos com esse tipo de energia, 30 GeV, circular de 3 quilômetros. Foi indo. Isso é uma fase anterior ao LHC, lá no CERN, que é o LEP, 1983, que fazia colisão de mais e menos. Olha como eles mudam tudo lá naquele anel e segue trabalhando. 48 GeV, o circular de 27 quilômetros. Aqui já tinham feito todo o anelzão grandão, que vai aparecer um pouquinho mais. Aqui é Hera, em Daisy, na Alemanha, Hamburgo, que fez experimentos magníficos, que são os Deep Inelastic Scattering, espalhamento profundamente inelástico, EP, com esse tipo de energia, 30 GeV, 820 GeV, circular 6,3 quilômetros. Daí aqui começa uma área de física interessantíssima, é quase como voltar à física nuclear, porque nós voltamos a trabalhar com íons, com núcleos, mas aí num regime de energia altíssimo, não é regime de energia para estudar
núcleo, mas sim para destruir mesmo o A contra o A e ver como é que é essa interação forte, sem GeV contra sem GeV. O Tevatron no Fermilab, que lá por 1987, que fez PP, um TeV, circular, isso aí. E aqui esse que não está legal, que é o LHC do CERN, primeiramente com PP, atingindo agora 7 TeV, já quase atingiu 7 TeV, circular 27 quilômetros. Aqui não são todos os aceleradores, mas estão os principais. E vocês vão gostar de ver um pouquinho isso aqui. Uma próxima palestra eu vou começar com essa transparência e vou explorar isso aqui, que é assim, ó, olha lá, foi a proposta teórica e quando é que foi descoberto, tá? Azulzinho e vermelhinho, mais ou menos dá para ver. Então, a proposta do elétron lá pelos 1880 alguma coisa, descoberta lá assim, 1995, não sei, algo assim. Vou pegar um outro aqui, por exemplo, o que posso mostrar? Aqui, começar a encontrar essa ideia dos quarks entre propositura e medição, né? Vamos outro que se chama bastante atenção, que são os bósons da interação fraca, a propositura lá por 64, mais ou menos, e 64, 67, 64, e a descoberta aqui, esse aqui, em 83, na real, os dois foram descobertos em 83, é por aí, e aqui eu venho para o bóson de Higgs, que é tão famosinho, a propositura pelo trio de pesquisadores em 1964, a descoberta em 2012. Então a gente sabe muita coisa, porque nós empregamos esses aceleradores aqui, o Tevatron, o LEP, o LHC, o LEP é o que, como era antes lá no CERN, e agora nós estamos trabalhando assim, ó, e nós estamos trabalhando com PP, com AA e com PA. O grande colisor de hadrons, Large Hadron Collider, que o objetivo é chegar nessa energia. Nesse momento, o RUN está com 13 TeV. Então, as colaborações são gigantes. Aqui são 4, LHCb, Atlas, CMS e ELIS, que é de que eu vou falar um pouquinho mais agora. São colaborações que envolvem centenas de físicos, centenas de técnicos, centenas de pós-docs, centenas de estudantes de doutorado do mundo inteiro. Existe essa distribuição entre países membros, países observadores e outros colaboradores, de alguma forma. O Brasil ainda está nesse estágio aqui, a gente está muito querendo vir para cá, não é? Por que vir para cá? Porque se você vem para esse setor, você tem poder de decisão, mais poder de decisão nos experimentos, você pode engajar a indústria nacional para fornecer material para o desenvolvimento dos detetores, etc., etc. Eu não vou me alongar nisso. Nós temos grandes feitos no CERN, descoberta da corrente neutra lá em 73, com a câmara de bolhas Gargamel, está lá no Museu do CERN. Em 83, descoberta desses bósons, então, da interação fraca, o W mais e menos e o Z. Em 89, determinação do número de famílias do neutrino. Esse vocês vão gostar, porque em 1990, a criação do WWW. Em 1995, criação do primeiro átomo de antihidrogênio. Isso é toda uma área de pesquisa que eu não quero me alongar aqui. Em 2012, descoberta do bóson de Higgs pelos experimentos CMS e Atlas, que são justamente dedicados a essa finalidade. Aqui tem um comentário sobre um prêmio Nobel que se deve às descobertas dos Ws e do Z. E aí, então, tem os 4 experimentos, o entusiasmo do pessoal. Esse é um lugar onde, se a gente quer mesmo se dedicar à física de partículas e trabalhar com entusiasmo e com vontade, é onde se deve ir. O que se procura? Se procura muitas coisas, muitas partículas e subpartículas. Como é que é mesmo isso? É esse anel de 27 quilômetros, que está entre Suíça e França. Você pode fazer uma associação sobre a capacidade de
de visão, digamos assim, desses experimentos. É como se uma câmera digital gigante com 150 milhões de pixels, isso aqui a gente já começa a entender bem, né, porque a gente usa todo dia, tomando imagem 600 milhões de vezes por segundo. Quem disse isso foi Ian Bird. Então, essa é a capacidade, digamos, de tomar informação desse equipamento todo. Como é que é mesmo? Os detetores, as máquinas, estão todas abaixo do solo a uma distância de 100 metros. Você tem que pegar um elevadorzão, descer, e quando estão abertos a gente pode visitar os detetores. É algo assim... Vocês vão lá e vocês vão ver que coisa maravilhosa que é. Vamos dizer que isso aqui é a simulação de um evento, então tu está fazendo uma colisão num feixe que está indo assim, um feixe que está indo assim. Vamos dizer que tu está brigando, fazendo colidir próton-próton, ou AA, ou PA, e aí você vai ter uma série de produtos finais dessa interação, e a tua teoria tem que ser boa o suficiente para te dizer quanto vale essa seçãozinha de choque, essa área de choque dessas partículas para produzir um determinado estado final. E aí, para produzir um outro estado final, a tua teoria tem que ser boa o suficiente para também te dar essa informação. E aí tu vai comparar com o experimento. Não é, melhora a teoria, ganha mais precisão do experimento, e uma coisa vai levando a outra, até que a gente entenda que tem uma descoberta. Bom, então os experimentos são esses, já comentei um pouquinho, Atlas CMS, dedicados, no caso, à busca do Higgs, prioritariamente, LHC Beauty, dedicado à física dos quarks B. Isso aqui tem muito produto para nos dar, o LHCb. E ALICE, a Large Ion Collider Experiment, que faz estudo de colisões de íons pesados, estudo das propriedades da matéria nuclear em altas densidades. O nosso grupo é o primeiro no Brasil que fez física teórica de cromodinâmica quântica, que é o nome da teoria de campos para as interações fortes, em altas densidades. Nós produzimos uma equação de evolução, a equação AGL, que é bastante conhecida mundialmente, e a partir de vários trabalhos de doutorandos do grupo, o nosso grupo de física teórica ganhou muita respeitabilidade. Em função dessa respeitabilidade e do volume de trabalho que nós fizemos ao longo dos tempos e do que vem produzindo os ex-alunos do grupo, os egressos, nós somos convidados para integrar ALICE. Nós somos integrados para integrar ALICE e para iniciar um grupo de física experimental de altas energias. Esse processo está ocorrendo nos últimos 2 anos, em muitas discussões de como integrar o grupo, como introduzir pessoas para fazer física experimental de altas energias, envolvendo a alta administração do CERN, envolvendo a alta administração da URGS, da Universidade Federal, e nós ganhamos a aprovação dos comitês mais altos de ALICE na metade do ano, em abril de 2015, e agora nós somos, a UFURGS é membro pleno de ALICE. Uma carinha de como são esses equipamentos e esses detetores. Aqui nós estamos preocupados com colisões, e você, se quiser, a colisão de prótons, que tu vai entender que na verdade não é de prótons, mas é de quarks, porque tu vai desmanchar completamente esse material, para ver como é que efetivamente isso interage, e como é que isso se recompõe fazendo a produção de novas partículas. Então vai ter um processo que naquele meinho ali, que é o centro da colisão, onde tudo se desmanchou, existe possibilidade de formação de partículas mensuráveis em laboratório, aí se forma e decai em outras que também eu posso medir. Essa é a base digamos, da pesquisa experimental. Aqui um pouquinho para vocês do underground. Vejam que barato aqui, dá para ver a curvatura da coisa lá dos 27 quilômetros, tem que andar de carrinho lá dentro. Aqui se vê bem essa curvatura, essa figura é muito legal, essa foto é muito legal. Aqui está o detetor de ALICE. O que a gente se interessa em fazer isso aqui?
nessas colisões de íons pesados. Necessidade de investigar meios nucleares densos e extremamente quentes, investigar a possível formação de um estado que se chama plasma de quarks e gluons, porque tu desmanchou tudo, ficou só quarks e gluons, como se fosse uma sopinha de quarks e gluons, que nem a sopinha de letrinha aquela, uma sopinha de quarks e gluons. E a partir dali começa a se reorganizar a matéria de outra forma, certo? Ok, verificar a consistência da QCD, que é a teoria, então a parte formal, analítica, de conta dessa interação forte que envolve as cores, como já foi comentado, nesse regime, e o confinamento dos quarks. Confinamento quer dizer que eles vão ficar juntinhos e o que tu vai ver mesmo é uma partícula mensurável. Tu não mede o quark, tu mede como o quark se reorganiza, os quarks se reorganizam para formar outras partículas. E aí, o que o pessoal usa nesses experimentos? Sobretudo, usam ouro e chumbo, porque são materiais fáceis de conseguir, fácil de acumular e são pesadões, né? Quer dizer que aí tu tem bastante coisa e não é radioativo, então é pesado e não é radioativo, então tá bom para trabalhar. Então, eu poderia ficar 1 hora falando desse diagrama das fases aqui, mas eu quero mostrar isso aqui, que isso aqui vocês vão lembrar. Então, é como se tu estivesse elevando a temperatura, elevar a temperatura quer dizer mais energia, e tu vai produzindo partículas cada vez mais pesadas. Esses Ks aqui são mais leves do que os JPSI, que é mais leve do que esse aqui, que é um estado excitado desses lá, porque tem um B ali, ó, tá vendo? Tem um bóton naquela criatura, aqui só tem C, mas enfim, uns são estados excitados, outros não são, não vem ao caso. Aquele lá só tem Bs, então precisa de mais energia. Então, à medida que tu vai aumentando, como se fosse um termômetro, não é? Tu vai explorando partículas, produção de partículas mais pesadas. Então, essa ideia, que eu boto entre aspas aqui, um quarto estado da matéria, isso aqui nós conhecemos, um sólido organizado, um líquido menos organizado, um gás menos ainda, mas em todo caso, aqui são, me ajudem, átomos, moléculas, né? Agora aqui não, aqui é aquela coisa, quarks e gluons, tá? Essa é a ideia. Tu desmanchou teus prótons todos, teus nêutrons, que se fosse o caso de uma colisão de nêutron, ou no caso das colisões AA, eu vou poder desmanchar os nêutrons justamente também, e vai ter esse plasma, ok? Então, a figurinha que tu pode mais ou menos associar seria algo assim, até com as corzinhas aqui, só para dizer que eu falei disso. Porque para eu efetivamente falar de cor, aí tem que ser num ambiente menos diversificado, para tratar a coisa mais matematicamente, e aí eu usaria uma outra linguagem. Essa figurinha, na verdade, é bem antiga, é quando, veja só, quando foi descoberto o quark T, que aliás é de 1995, essa descoberta, e essa figurinha ela é legal para dar essa ideia, mas o quark T ele é muito pesado, então esse estado, assim, um TT barra, dura muito pouco tempo. Na verdade, o que o pessoal vai medir são outras coisas, são os Ws e outras partículas que saem no estado final, mas compatível com ter vindo de um resultado de uma colisão que envolveu o TT barra. É assim que se dá a descoberta. Então, aqui andamos com o experimento hélice, dedicado ao estudo das interações fortes em meio nuclear, extremamente denso e quente. Ela pesa, esta hélice aqui pesa 10.000 toneladas, tem esse tamanho, colide chumbo, próton-chumbo, próton-próton. Há 172 institutos vinculados. Entre estes, nós temos institutos brasileiros que foram pioneiros no trabalho em hélice, que o primeiro grupo foi da USP, depois da Unicamp. Esses colegas têm muita relevância no experimento, eu poderia comentar num outro momento, se for o caso. E, a partir desse ano, a UFURGS. Aqui mostrando colisões, aqui no caso é um chumbo-chumbo nesse regime de energia, que foi um estágio anterior, uma fase do primeiro run, primeira corrida. Aqui dessa corrida que já está em 13 TeV de centro de massa, de energia da colisão mesmo. Essa figura
é um evento isso aqui. Eles têm númerozinho aqui, dá para entrar. Vocês entram no site deles e vocês vão achar essas coisas. Está aberto, tem um monte de coisa que está aberto ao público, como divulgação, como para público em geral, que não é físico, que não se dedica, para físicos que não estão na área. E aí, como é que mesmo se dá essa, digamos, uma medição, uma descoberta? Então, tudo envolve uma eletrônica muito complexa, muito elaborada, e se depositam, então, as energias nos calorímetros, conforme o tipo de partícula que é produzida, vai ter um formato, isso aqui, e aí eles vão ter uma coletânea de eventos que são semelhantes e que vão permitindo tu ir filtrando, e filtrando, e filtrando, e definir que tu tem uma medição ou de algo que tu já conhecias, ou de algo que é surpresa ainda, não conhecia, preciso acumular estatística para poder abrir a boca e dizer, ó, aqui tem algo novo. Então essas colisões, por exemplo, aqui um ouro-ouro, está ali dentro, está acontecendo ali dentro, a tua colisão do teu ouro-ouro, tu fez o teu plasma de quarks e gluons e depois eles vão hadronizar, formar novas partículas, incluindo os próton-prótons que tinham no estado inicial, mas muito mais coisa. Então, aqui estamos, essa é como está a ciência atual nessa área, dos estágios da colisão de íons pesados. A figurinha que eu mostrei agora para vocês, tu sai de uma fase que, digamos, seja um quark gluon plasma, vem para uma fase que se chama um gás hadrônico, aí vem para um esfriamento, essa figurinha vocês conhecem, muitos de vocês. Exatamente isso acontece, é como se tivesse num estágio equivalente ao que nós temos hoje de radiação de fundo, porque tu está reproduzindo aqui uma fase do Big Bang. Efetivamente está fazendo isso. E aí tu vai ter esses teus estados, essas partículas em estado final, que tu tem que perscrutar de uma figura de estado final que é como essa, por isso que tu precisa de uma eletrônica extremamente poderosa. Então, nós aqui temos trabalhado muito na produção dos quarkonia, chamado quarkonia porque é isso aqui, é um CC barra, está faltando uma barrinha aqui, um BB barra, então é o J-psi e o Y, né? Esse aqui, como é mais levezinho, produz mais, esse aqui sai mais caro, né? Ele é mais pesado, então vai estar lá mais adiante em energia e não vai produzir tanto estatisticamente, vai produzir menos. Nós fazemos a física teórica desses sistemas e trabalhando com parâmetros experimentais que é preciso colocar na nossa conta, não dá para entrar nesse detalhe. Quero mostrar para vocês um resultado recente nosso. Esse aqui é o nosso modelo, esse vermelho aqui, num tipo de regime, variando certos parâmetros. Está aqui o nosso resultado que bate exatamente em cima do resultado experimental de hélice. Esse trabalho foi bastante bem recebido pela comunidade e tem sido evidenciado aqui nas conferências internacionais. Essa é uma apresentação de um experimental de hélice, mostrando aqui o nosso resultado batendo em cima, que são esse aqui. Nós não estamos brincando aqui em Porto Alegre, nós estamos trabalhando muito sério, brincando no sentido de que nos divertimos muito fazendo esse trabalho, essas contas, essas propostas de modelos para como está acontecendo essa colisão, para produzir, no caso aqui vocês estão vendo, um estado, colisão chumbo-chumbo, resultando lá no estado final chumbo-chumbo, mais um tipo de J-psi que está num estado chamado excitado, que é o 2S, que a estatística dele não é muito alta. Aqui é no regime de energia do van anterior. Agora nós temos um estudante que está trabalhando esse mesmo sistema no regime de energia atual, né? Então nós estamos explorando a matéria alguns segundos depois do Big Bang. É isso que está sendo feito. Muito obrigada. E aí, gostou do Simple Física?
Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGS TV. É só acessar e escolher o programa que você quiser. Tchau!